Olá, eu me chamo Guilherme Moreira, eu sou mestre em Teoria e História da Arte pela Universidade de Brasília e o texto que eu escolhi apresentar para o Unpack 2020 tem como título Walter Hobbes e a Presença da Arte Californiana no Brasil, em 1965, e ele constitui-se em um fragmento da minha dissertação de mestrado, defendida em 2019 no PPGAV e UNB, e eu discuto então nesse artigo a história da arte contemporânea como uma história da curadoria a partir da atuação e da metodologia curatorial de Walter Hobbes na 8ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1965. Bom, eu inicio o texto, então, apresentando a atuação de Walter Hobbes na cena californiana, tanto nas décadas de 1950 e, sobretudo, na década de 1960. E, bom, Hobbes, ele se formou na Universidade da Califórnia, em UCLA, e em 1957 ele fundou a Ferris Gallery, que era uma jovem galeria, uma galeria que lidava com jovens artistas, né, artistas emergentes de Los Angeles e de São Francisco, e reunia então exposições, e realizava exposições, reunia e comungava esses artistas e apresentava para o público. E Hobbes, ele teve uma atuação fundante nessa galeria, junto com Edward Kinhos, com o artista, né, Ed Kinhos. Então, eles fundaram em 1957 essa galeria. Bom, por volta de 1959, o Kinhos, ele decidiu se retirar dessa galeria, da parceria com Hobbes, e Hobbes recebeu, então, o curador vindo de Nova York, Irving Bloom. Ele era um comerciante de Nova York, ele mexia com vendas e ele reestruturou, então, a Ferris Gallery nesse sentido, né, a partir da sua entrada. Então, Hobbes era responsável pela diretoria artística e Bloom era responsável pela parte financeira e de marketing da galeria. Aqui tem uma fotografia aqui é Irving Bloom, e aqui aqui são os artistas, né, representados pela galeria, aqui Bilal Bankston e Ed Moses e o John Altoon aqui. Então eu discuto nesse primeiro momento a atuação de Hobbes, e no segundo momento eu disserto um pouco sobre uma possível metodologia curatorial de Hobbes que eu identifiquei ao longo da minha pesquisa na dissertação. Bom, o que eu identifiquei? Eu constatei que Hobbes, ele tinha um procedimento muito próprio ao construir, então, essa cena artística californiana, né? Então, ele começava estabelecendo grandes curadorias, criando grandes curadorias de artistas já renomados, como Marcel Duchamp. Então, aqui ele está com... aqui é uma fotografia de Hobbes e Duchamp em frente à Rue de Biciclette, que foi uma das grandes obras da Assemblage do início do século XX. E então Hobbes reuniu essas grandes obras de Marcel Duchamp no Pasadena Art Museum, né, em 1963, e quando ele começou a atuar nesse museu, que ele foi então convidado a atuar em 1962, e ele constrói essas grandes exposições, essas grandes retrospectivas de grandes artistas já consolidados, como o Marcel Duchamp. Ele também fez uma exposição do Kurt Schwitters, da MES, né, e eu apresento isso, disserto isso no artigo, e foi essa, então, a questão que eu descobri, ou que eu fui discutindo ao longo do meu texto e também na minha dissertação. Como que se deu essa metodologia? Hobbes, então, convidava esses grandes artistas e constituía essas grandes narrativas com as retrospectivas, né, por exemplo, do Duchamp, do Kurt Schwitters, e justamente para fomentar a cena artística que estava surgindo. Então, os artistas, a grande maioria dos artistas representados pela Ferris Gallery, como, por exemplo, essa imagem da exibição, da vitrine da exposição de John Mason, que era um artista radicado na Califórnia,
Então, a grande maioria desses artistas atuava e lidava com a instalação, a linguagem instalacional e, sobretudo, o assemblage. E, identificando, então, essa metodologia de Hobbes, eu percebi que ele construía essas grandes narrativas a fim de estabelecer nexos genealógicos entre grandes artistas de grandes narrativas, né, artistas modernos, já consolidados, com novos artistas, né, essa nova geração de artistas. E era essa a grande questão metodológica que eu descobri, que eu então dissertei e desenvolvi no meu artigo, analisando justamente os escritos, as entrevistas e os catálogos dessas exposições, né, dessa atuação do Hobbes na cena californiana. Bom, e então, trazendo um pouco já mais próximo da minha dissertação, eu, observando então a atuação do Hobbes na 8ª Bienal Internacional de São Paulo, eu identifiquei esse mesmo procedimento, né? Um procedimento semelhante ao que ele estabelecia, ao que ele já vinha desenvolvendo na Califórnia, sobretudo no Pasadena Museum e sua atuação na Ferris Gallery. Então ele traz artistas da Califórnia, que é um quadro esquema de todas as obras que foram trazidas, né? Essas obras em asterístico, elas não são obras, elas são todas obras sem título. Então eu marquei justamente porque até o momento da publicação e da defesa do mestrado e até hoje eu não tenho muito conhecimento se essas obras vieram de fato à Bienal. Então, por isso que eu marquei. Mas aqui a gente pode identificar, por exemplo, as obras de William Bankston, né? Era um artista que trabalhava muito com a cool art e arte, essas intersecções com a arte esotérica. Mas aqui a gente tem o Robert Irving, que trabalhava com monocromos e era partícipe do Light and Space, que era esse movimento da luz e do espaço, né, da espacialidade, explorava bastante a luminosidade do céu da Califórnia naquele momento. E outro artista também da Califórnia, também radicado na Califórnia, era o Larry Bell, com essas esculturas em aço e metal, né, metal e de formatos cúbicos, e o Bell ele dialogava muito intensamente com as obras, com toda a cultura automobilística, toda a cultura do surf que estava surgindo ali na Califórnia nas décadas de 50 e 60. Então ele usa a pintura automobilística nessas obras, então ele claramente está estabelecendo esse vínculo. E é justamente isso que o Hobbes ele faz. Então ele traz o Barney Newman, né, esse grande artista que já tinha uma carreira consolidada, e ele não faz isso sem críticas. E o próprio Newman critica o Hobbes. Ele manda uma carta para o Hobbes falando que mostrando um pouco enfim, essa facilidade, esse método, e um pouco o quanto que ele se sentiu muito desagradado com essa questão do Hobbes juntar esses jovens artistas com ele, não pelos artistas, mas justamente pela estratégia do Hobbes de querer colocar ele justamente usa essa expressão, você queria me colocar como um trem, como um capitão nessa locomotiva formalista. Então ele já identifica essa estratégia do Hobbes, e isso eu discuto no artigo. Bom, então seria justamente isso que eu identifiquei nessa vinda de obras de artistas da Califórnia para o Brasil, nesse contexto. Então ele traz o Barney Newman como esse grande artista, e ele vem com obras, por exemplo, do Larry Bell, da Califórnia, né, com essas estruturas, e do Robert Irwin com esses monocromos, justamente tentando estabelecer esse grande nexo genealógico e fomentar a arte californiana. E, bom, é esse o meu trabalho que eu desenvolvo nesse artigo. Muito obrigado.